Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. Mais uma videoaula sobre aquelas grandes obras literárias brasileiras, aqueles livros importantes que caem no vestibular, inclusive o livro de hoje, As Mentiras que os Homens Contam, de Luiz Fernando Veríssimo. Ele é tema obrigatório, é obra obrigatória na Universidade Estadual do Rio de Janeiro nos vestibulares de 2024 e 2025. Então já sabe, né? É obra importante, é livro importante, ou se você não vai prestar vestibular, mas você precisa daquele up na redação, precisa de um livro que fale sobre um conteúdo que eu quero tratar aqui na minha redação, ou se você vai fazer a prova da escola, esse vídeo é para você. Quero ver você saindo dessa aula aqui até explicando para aquele seu amigo. Combinado? Então já sabe, né? Vai lá no botão de se inscrever, curte aqui o canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, simples, organizado, objetivo, no play, você tá pronto para a prova, tá bom? Bom, sem enrolação, tá? Pega papel e caneta que a nossa aula vai começar. Olha, eu vou dividir a nossa aula aqui em 3 partes, tá? Assim fica super organizado para você. Então, se liga só. A primeira etapa eu vou te falar algumas informações mais técnicas. Sabe aquela prova de literatura, ou então quando aquela questão do vestibular, tá querendo saber qual que é o estilo de época, qual que é o ano da publicação, qual que é o tipo de narrativa dentro daquele texto, daquele livro, tá? Então, primeiro essas informações técnicas. Depois eu vou te dar um pouco da história, isso, o que acontece nessa história, o que eu preciso saber, quais são as histórias mais importantes, qual que é o enredo, ok? E por último, eu vou te falar, você que vai elaborar a redação aí, eu vou te falar quais são os temas de redação que você consegue utilizar esse livro. Ou então, qual que é a mensagem, qual que é a temática, qual que é a moral do livro, o que o livro está querendo passar de reflexão, combinado? Então vem comigo aqui, anote aí por gentileza, a primeira parte da aula, ó. O livro foi lançado em 2000, ele faz parte do estilo de época da literatura contemporânea, ou seja, a mais recente, tá? Luiz Fernando Veríssimo, que é o nosso autor do livro As Mentiras que os Homens Contam, ele é um gaúcho, super contemporâneo também, filho do Érico Veríssimo, que era outro grande escritor gaúcho. Inclusive, tem resumo de livro do Érico Veríssimo aqui no meu canal. Que mais? São crônicas, pessoal. Olha, o que são crônicas? Crônicas são narrativas curtas que normalmente tem até um hábito, assim, normalmente de costume, as crônicas, elas são lançadas em jornais. Isso. São aquelas historinhas que você vai acompanhando semana a semana, né? Tem uma parte nos jornais, tem uma seção nesses jornais que, digamos assim, é uma sessão, tem a sessão de esportes, tem a sessão de lazer, tem a sessão de entretenimento, certo? E tem uma sessão cultural ali, tem uma sessão de texto, onde alguns autores, alguns escritores, eles escrevem historinhas semana a semana para esse leitor ir acompanhando, ok? Então, essas crônicas que você vai ver aqui no livro, elas já foram publicadas em livros, sim, perdão, já foram publicadas em jornal, no jornal O Globo, no Jornal do Brasil, tá? Que são jornais para os quais o Luiz Fernando Veríssimo já escreveu, combinado? Pessoal, são 41 crônicas, então a gente vai ter as crônicas, às vezes em primeira e às vezes em terceira pessoa, mas a maioria é em terceira pessoa, tá bom? E os ambientes, assim, onde se passa a história, em ambientes diversos, às vezes ela se passa na mesa de um bar, às vezes ela se passa nas residências, às vezes ela se passa na rua, você encontra alguém, inclusive eu vou começar contando aqui, conversando contigo sobre um conto que acontece na rua. Então, a gente já falou sobre foco narrativo, estilo de época, ano de publicação e onde acontece a história. Combinado? Anotou tudo aí? Agora eu vou para a segunda parte da aula, tá? Pessoal, olha só. O Luiz Fernando Veríssimo, ele já começa o livro falando assim, olha, quem é que nunca contou uma mentirinha?
Inclusive, não tá no livro não, mas se você der um Google aí agora, tem uma pesquisa que fala que, sabe aquelas pequenas mentiras do dia a dia? As pequenas mentiras do cotidiano? Como assim, pro? Pequena mentira do cotidiano? Eu não minto não, pro, não vem com essa pra mim não. Não, calma, pessoal, calma. Aquela mentirinha assim, sabe, que sua irmã te pergunta, você pegou minha camiseta? E você pegou, entende? Mas você sabe que ela vai ficar super brava com você. E a casa até tava numa maior harmonia, mas o que você fala? Peguei não, nem sei onde é que tá, nem vi. Oxe, que isso? E aí você espera ela dar um passinho lá, sair, você vai e coloca a camiseta no armário dela. Você entendeu esse tipo de coisa? Ou então quando o seu amigo te pergunta, se esqueceu do nosso passeio? Não acredita daqui a meia hora? E você, claro que esqueci, não, já tô quase pronto, dá só um minuto aí. Você não ia falar pra ele, não ia deixar ele decepcionado, chateado lá, falando que você esqueceu, que você estava com a cabeça em outro lugar, que aquilo ali não era importante na sua cabeça. Não, claro que não, claro que você não vai falar isso. Você entende aqui? Ou quando você que tem namorada aí, né? Você que tem namorada, casado, que é noivo, e a sua namorada pergunta, você esqueceu que dia que é hoje? E você não sabe se tá fazendo um ano, um mês, chega naquela de dar um pane, cria um ponto de interrogação, tela preta na cabeça. Aí claro que você não vai falar, não, não esqueci não, fala você aí. Não, você vai falar, claro que não esqueci, tô por dentro. O que é? Né? Então, sabe essas mentirinhas do dia a dia? Tem uma pesquisa no Google que fala que a cada 10 palavras que nós falamos, em média, 3 são mentiras. Exatamente, pessoal. Bom, 30%, né? E aí, pegando esse fio da meada, o que o Luiz Fernando Veríssimo está querendo aqui abordar nesse livro? Algumas mentiras do dia a dia, de forma mais simplista, de forma leve, de forma irônica, sarcástica, de forma piadista. Ele traz esse ar mais descontraído para algo que é um pouquinho mais pesado. Uma mentira é algo pesado, né? Você acha que a pessoa te enganou, que você não tem mais como estabelecer confiança na pessoa, mas aí ele trata isso de forma tão leve, né, fazendo tanta piada dentro do texto, que a gente vai se envolvendo com aquilo, às vezes se identificando, às vezes identificando um amigo, uma amiga, a mãe, o pai, o vizinho, o professor, o chefe, o colega de trabalho. A gente vai identificando essas pessoas dentro da história que o Luiz Fernando Veríssimo vai contando pra gente. Eu não entendi o que ele falou. Vem aqui para a primeira que nós vamos ler juntos. O título é Grande Edgar, lembrando que são 41 contos, 41 crônicas, 41 histórias, tá? A gente não vai ler todas aqui, calma. Pro, já ia desligar, não aguento ficar aqui lendo 41 não, calma. Eu vou ler contigo as mais importantes, isso nem é mentirinha, tá? Eu vou ler contigo as mais importantes, vá tomando nota dos pontos que você achou importante, tudo que eu te falar aqui tá um pouco naquilo que eu já disse, pessoal. Você vai ver que tem um pouquinho de ironia. Ele fala um pouco sobre a hipocrisia do dia a dia, sobre a questão dos falsos moralistas. É bastante piada, é bastante leve, tem ironia, tem sarcasmo. Perfeito? Vai ligando o radarzinho aí, tá? Vamos lá. O título é Grande Edgar. Aí ele já começa assim: já deve ter acontecido com você. Não está se lembrando de mim? Você não está se lembrando dele. Procura freneticamente todas as fichas armazenadas na memória, o rosto dele e o nome correspondente e não encontra. E não há tempo para procurar no arquivo desativado. Ele está ali, na sua frente, sorrindo, os olhos iluminados, antecipando a sua resposta. Lembra ou não lembra? Neste ponto você tem uma escolha. Há 3 caminhos a se seguir. 1, o curto e grosso e sincero. Não. Você não está se lembrando dele e não tem por que esconder isso. O não seco pode até insinuar uma reprimenda à pergunta. Não se faz uma pergunta assim, potencialmente embaraçosa a ninguém, meu caro. Pelo menos, não entre pessoas educadas. Você devia ter vergonha. Não me lembro de você e eu mesmo que lembrasse não diria. Passe bem. Outro caminho, menos honesto, mas igualmente razoável, é o da dissimulação. Não me diga, você é o... Não me diga, no caso quer dizer, me diga. Você conta com a piedade dele e sabe que cedo ou tarde ele se identificará para acabar com a sua agonia. Ou você pode dizer algo como, desculpe, deve ser a velhice, mas...
Este também é um apelo à piedade, significa não torture um pobre homem desmemoriado, diga logo quem você é. É uma maneira simpática de dizer que você não tem a menor ideia de quem ele é, mas que isso não se deve à insignificância dele, e sim a uma deficiência de neurônios sua. Percebe como você muda a situação ali? E é um terceiro caminho, o menos racional e recomendável, o que leva à tragédia e à ruína, e o que naturalmente você escolhe. Claro que estou me lembrando de você. Você não quer magoá-lo, é isso. Há provas estatísticas de que o desejo de não magoar os outros está na origem da maioria dos desastres sociais. Mas você não quer que ele pense que passou pela sua cabeça sem deixar um vestígio sequer. E mesmo depois de dizer a frase, não há como recuar. Você pulou no abismo, seja o que Deus quiser. Você ainda arremata. Há quanto tempo? Agora tudo dependerá da reação dele. Se for um calhorda, ele o desafiará. Então me diga, quem eu sou? Nesse caso, você não tem outra saída senão simular um ataque cardíaco e esperar falsamente desacordado que a ambulância venha salvá-lo. Mas ele pode ser misericordioso e dizer apenas, pois é, ou bota tempo nisso. Você ganhou tempo para pesquisar melhor a memória. Quem é esse cara, meu Deus? Enquanto resgata as caixotes com fichas antigas no meio da poeira e das teias de aranha do fundo do cérebro, o mantém distância com frases neutras com jabs verbais. Como você tem passado? Bem, parece mentira. Puxa. Um colega da escola, do serviço militar, será um parente? Quem é esse cara, meu Deus? Pensei que você não fosse me reconhecer. Que é isso? Não, porque às vezes a gente se decepciona com as pessoas. E eu esquecer você? Logo você? As pessoas mudam, sei lá. Que ideia? É o Ademar? Não, o Ademar já morreu. Se eu fui ao enterro dele. Como que era o nome dele? Tinha uma perna mecânica, Rezende. Mas como saber se ele tem uma perna Rezende? Mas como saber se ele tem uma perna mecânica? Você pode chutá-lo amigavelmente. E se eu chutar a perna boa? Chuta as duas. Que bom encontrar você e paf, chuta uma perna. Que saudade e paf, chuta outra. Quem é esse cara? É incrível como a gente perde contato. É mesmo. Uma tentativa é um lance arriscado, mas nesses momentos deve ser audacioso. Você tem visto alguém da velha turma? Só o Pontes. Velho Pontes. Pontes, você conhece algum Pontes? Pelo menos tem algum nome com o qual trabalhar, uma segunda ficha para localizar no sótão? Pontes. Aí ela vai à conversa. Lembra do Croaré? Claro, esse eu também encontro às vezes no tiro ao alvo, velho Croaré. Croaré, tiro ao alvo, você não conhece nenhum. Croaré, e nunca fez tiro ao alvo, é inútil, as pistas não estão ajudando. Você decide esquecer toda a cautela e partir para um lance decisivo, um lance de desespero, o último antes de apelar para o infarte. Rezende, quem? Não é ele, pelo menos isso está esclarecido. Não tinha um Rezende na turma? Não me lembro, deve estar confundindo. Silêncio. Você sente que está prestes a ser desmascarado e ele fala, sabe que a Ritinha casou? Não, casou. Com quem? Acho que você não conhece, o Bituca. Você abandonou todos os escrúpulos, ao diabo com cautela, já que o vexame é inevitável que ele seja total arrasador. Você está tomado por uma espécie de euforia terminal, de delírio do abismo. Como que não conhece o Bituca? Claro que conheci, velho Bituca. Pois é, casaram. É a sua chance, é a sua saída. Você passa o ataque. E não avisaram nada? Bem, não, espera um pouquinho. Todas essas coisas acontecendo, a Ritinha casando com o Bituca, o Croaré dando tiro e ninguém me avisa. É que a gente perdeu o contato e... Mas o meu nome está na lista, meu querido. Era só você dar um telefonema, mandar um convite. E você ainda achava que eu não ia reconhecer você? Vocês que se esqueceram de mim. Desculpe, Edgar. É que... Não desculpo, não. Você tem razão, as pessoas mudam. Edgar, ele chamou você de Edgar. Você não se chama Edgar. Ele confundiu você com outro. Ele também não tem a mínima ideia de quem você é. O melhor é acabar logo com isso, aproveitar que ele já está na defensiva, olhar o relógio e fazer cara de já. Tenho que ir. Olha, foi bom ver você, viu? Certo, Edgar, desculpe, hein? Que isso, precisamos ver mais. Precisamos nos ver mais seguidamente, né? Precisamos nos ver mais. Isso, reunir a velha turma, certo? E olha, quando falar com a Ritinha, o Mutuca, o Bituca, diga que mandei um beijo, tchau, hein? Tchau, Edgar. Ao se afastar, você ainda ouve satisfeito ele dizer, grande Edgar, mas jura que é a última vez que você vai fazer isso. Na próxima, se alguém lhe perguntar, você está me reconhecendo? Não dirá nem não, sairá correndo.
Esse conto, ele tem 3 características super importantes que você vai ver na maioria dos demais. Anote aí, por gentileza, já é um ponto aí, alguma questão da prova, se liga só. Primeiro, são fatos cotidianos. Quem nunca, pessoal? Você tá andando na feira, no mercado, tá com uma amiga sua, com um amigo. Quem nunca tá lá e daí chega alguém, te conheço. Você não me conhece não. Que isso, tá louco, mas você não vai falar isso, né? Você fala, aham, me conhece, tudo bem? Né? Então, assim, você percebe que é uma situação cotidiana. Segunda característica importante desse conto. Você percebeu que ele se questionou, tinham 3 caminhos. O não e grosseiro, sincero e grosseiro não. Aí aquele tipo ficar titubeando, ou entrar na onda, claro, quanto tempo, como é que você tá aqui? Você percebe que ele ainda titubeia, você percebe que não é algo intencional, não é necessariamente uma falta de caráter, uma falta de honradez, ele tá ali querendo mentir, ele já tava maquinando. Não, aconteceu ali, entendeu? Ele ainda ficou pensando, o que que eu faço? Eu vou mesmo entrar nessa onda? Eu vou mesmo mentir aqui? Percebe aqui? E no final, você percebe também que tem aquela questão da moralidade. Ele jura que ele não vai mais fazer isso. Mas qual a probabilidade, sabe? Será que é 99% de chance de ele não fazer isso? Ou será que é, sei lá, né, 80, 90% de chance de ele fazer isso, né? Pelo embaraço que você viu ali, ele tentando sair da história. Então você percebe que tem essa questão não intencional, é algo bem natural, é algo do cotidiano. E ele ainda tenta trazer isso com ar de piada, com ar sarcástico. Eu vou trazer mais uma história aqui, ó. Tem a história do trapezista. O trapezista é um empresário que está trabalhando justamente numa semana do carnaval. Ele fica até tarde, até madrugada no trabalho. A esposa está em casa. Ele não é daquele cara de ficar toda hora dando satisfação ou conversando. Ele simplesmente foi ficando ali. A esposa não passou mensagem para ele, não ligou. Difícil, né? A esposa não passou mensagem para ele, não ligou. E ele já tá preocupado por que ela não ligou, por que ela não passou mensagem. Você entendeu aqui? Nossa, mas o que tá acontecendo? Eu tô aqui, ela não me cobrou ainda, ela não me questionou, ela não veio me procurar, poxa. E ele já vai na cabeça imaginando que ela já tá muito nervosa e não vai acreditar que ele ficou trabalhando, porque afinal de contas é período de carnaval. Então o que ele fala? Imagina, eu vou chegar lá, vou falar que eu fiquei trabalhando, vendo os relatórios, estressada, não sei o que tem, muita coisa pra fazer, meu chefe me cobrando, e ela vai vir com aquela descarga, vai falar, imagina, fala a verdade, você foi me trair, você foi pro carnaval, não sei o que tem e tal, você ficou com outras pessoas e tal. Aí o que ele fala? Eu vou entrar nessa onda. Eu vou falar que eu fui pro carnaval, eu vou falar que eu conheci outras pessoas, que eu traí ela, que eu passei a noite inteira na balada, na gandaia, na festa, e eu decidi voltar a falar aquela hora. É isso que eu vou falar. É isso aí, já tô decidido. Ah, saí aqui. Sabe quando você fica até com a cabeça pesada, entendendo que outra pessoa não vai acreditar em você? Ah, vamos, deixa eu ficar leve aqui, vai. Não quero nem saber disso daí. Vou falar isso pra ela. Aí chega em casa. Ele conta isso pra ela. Ele conta isso pra ela. E o diálogo é mais ou menos assim. Ela ouve lá na estatelada ele falando. E aí ela fala, mas que bom que você me contou a verdade. Pelo menos você não agiu com mentira. Olha, faz o seguinte, vai deitar, vai descansar. Amanhã é outro dia. Você entendeu aqui o que o Luiz Fernando Veríssimo comenta? Tipo, qual a probabilidade de ela acreditar na real história pra ele? Na verdade. E ele tá indo pra uma mentira, tentando sair de todo um estresse que poderia ser causado. Você percebe aqui? Tem outra também, que ele comenta falando qual é o menino, o garoto que nunca mentiu pra mãe, que tava com uma dor de barriga, uma dor de cabeça e não queria ir pra escola. E na verdade ele não queria ir pra escola porque não tinha feito a lição, porque era prova no dia, porque a professora era chata, porque ele tava estressado com os amigos, porque ele queria dormir. No outro dia ficou até tarde jogando videogame, brincando com os amigos. E quem é o garoto que nunca fez essa mentirinha pra mãe? Ele até fala assim, eu tô mentindo pra ela, mas eu tô fazendo bem pra ela, porque as mães gostam de se preocuparem com os filhos. As mães gostam de estar perto dos filhos. E eu ficando em casa, eu não indo pra escola, ela vai estar perto de mim, cuidando de mim. Eu vou dar esse prazer pra minha mãe. Você percebe aqui a virada na narrativa? Na realidade, ele é o errado e ele tá fazendo ruim pra ela, porque tá mentindo. Mas não, na cabeça dele ele tá fazendo bem, porque ele tá ficando perto dela. Entende aqui a virada?
Então, essas narrativas, essas histórias, que vem sim, hora ou outra, trazer uma questão de moralidade, escrachar a mentira, né? Como que ela é utilizada no dia a dia, trazer isso de forma irônica, inteligente porque ele distorce isso, sabe? É mais ou menos aquilo, é o inverso, sabe? O que era certo vira errado, o que era errado vira certo. Ele faz essa distorção, ele vira essa narrativa. O Luiz Fernando Veríssimo, ele trabalha muito bem com as palavras e principalmente dentro do diálogo ele traz algumas reflexões. Você percebeu aqui, eu lendo o conto Grande Edgar, você percebeu que ora o Edgar dialoga, ora o Edgar ele vem aqui por uma reflexão. Essas reflexões que ele coloca são bastante sinceras, são bastante genuínas, de alguém ali tentando se confrontar. Eu falo ou não falo a verdade? Gente, mas se eu falar a verdade vai trazer mó confusão, mó caos. Sabe, se era o seu dia de pagar a conta, e aí sua esposa pergunta pra você, ou seu namorado, ou sua mãe, seu pai, enfim, com quem o seu amigo com quem você convive aí, se divide apartamento, falou, você pagou a conta de luz? Cara, não tem problema você atrasar 2 dias, ela vai vir uns juros de 50, 60 centavos, mas a pessoa vai te falar um monte, vai falar um monte se você falar que você não pagou. Aí você fala, paguei. Acabou. Entendeu? Acabou. Aí o que você faz? Você vai lá, abre o aplicativo do banco depois de 30 minutos depois e paga a conta. Acabou. Você evitou um estresse da pessoa reclamando pra você que você sempre atrasa, que você não dá valor para aquilo, que você não sabe cuidar das contas. Acabou, tá tudo bem. Você tá lá tomando um suco com ela e contando piada e ela falando do dia dela. Olha só, é isso que o Luiz Fernando Veríssimo traz. Era de se imaginar. E por último, qual tema de redação eu consigo trabalhar esse livro? Pessoal, você percebeu aí que no conto que eu comentei contigo, nos dois, né? No que eu li e no que eu só expliquei, no que eu só falei. Os personagens, eles sempre têm alguns diálogos internos, né? Você percebeu ali que o do Grande Falcão, ele ficou pensando se ele mentia, se ele não mentia. Você percebeu ali que do marido que ficou trabalhando até tarde, ele ficou maquinando, viajando nas ideias, o que ele poderia falar para a esposa. Então você percebeu que tem bastante diálogos internos desses personagens. O livro, ele é bastante reflexivo. Então, se a sua redação traz aqueles temas mais abstratos, mais reflexivos, é exatamente isso que você deve usar, entende? Porque ele está falando ali de pequenas mentiras do dia a dia, algo que não é intencional, ele quer escrachar a mentira, ele quer falar sobre tudo aquilo que a gente não fala no dia a dia, quer trazer alguns diálogos mais difíceis, só que de forma leve. Sabe aquele seu amigo que às vezes ele até te fala, ele até reclama alguma coisa contigo, ele conta alguma situação do dia a dia, mas ele conta ali, sabe, de forma tão cômica que você não se aguenta, você ri? É exatamente isso. Então, o Luiz Fernando Veríssimo, ele está trazendo situações mais reflexivas, mais abstratas e de forma muito leve. Isso daqui é normalmente num tema de redação mais abstrato, um tema de redação sobre cultura, um tema de redação sobre o comportamento das pessoas, um tema de redação sobre os relacionamentos. Então, é algo muito mais leve, abstrato, que você consegue trabalhar na sua redação aí, com um autor super importante, né? Ele já caiu nos vestibulares de outras vezes, mas caiu com História em Quadrinhos, com o livro da UERJ. Esse livro aqui é a primeira vez. Prontinho, por hoje é isso, promessa cumprida. Comenta aqui se você já leu o livro, o que você achou, se você teve algum insight enquanto eu tava falando aqui, se te lembrou alguém o livro, se lembrou aquela amiga, aquele amigo, aquele primo, aquela prima, aquele chefe, aquela chefe, o seu marido, sua esposa. Comenta aqui o que você achou e, claro, né, se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, simples, organizado e direto pra você, tá bom? Pessoal, agora sim, obrigada, tá? Agradeço muito aí pela sua companhia hoje e vai lá, gabarita essa prova.